E aí, querido da fé, tudo bem com você? Graça e paz, Deus abençoe a sua vida. Como é que você está? Como é que está o seu ministério? Como é que está a sua vida? Como é que está a sua família? Deixa aí nos comentários aí, vamos interagir um pouquinho para conhecer um pouco você. Você fala de qual cidade? Coloca aí, querido, nos comentários aí para a gente interagir, para a gente se aproximar mais aqui. Hoje é aquela quarta-feira que a gente está nessa série, o andar no Espírito e o andar no poder. Bem, querido, nós, na outra quarta-feira, falamos sobre as 4 maneiras pelas quais o Espírito Santo se comunica. O vídeo ia ficar muito grande, então eu só falei 2. Eu falei sobre o testemunho interior e sobre a revelação que ela solta do nosso espírito. Amém, querido? Então hoje eu vou falar de 2 maneiras pelas quais o Espírito Santo se comunica. Quero falar sobre a voz do Espírito Santo, a voz audível. Queridos, infelizmente hoje, muito pouco as pessoas entendem e conseguem observar o que é Deus falando, o que é Deus falando dentro dela. Primeira coisa, querido, nós precisamos entender o seguinte: o Espírito Santo, você não vai ouvir o Espírito Santo com esses 2 ouvidos. Você não vai ouvir aqui. Você vai ouvir aqui no seu espírito, porque a voz do Espírito Santo, ela vai sair do seu espírito. E você vai entender o que é Deus falando. Só que, querido, precisamos treinar isso. A gente precisa... Tem até um vídeo do pastor Chris Oklahoma, que ele fala: eduque o seu espírito. Muito bom. Se você botar aí na internet, se eu não me engano, é no canal Souza Produções. Busca aí, depois aqui no YouTube, aqui você eduque seu espírito. Muito bom, ele te ensina, ele ministra, fala sobre que o nosso espírito precisa educar, precisa treinar o nosso espírito. Então, meus queridos, hoje, infelizmente, muitas pessoas não conseguem ouvir Deus, não sabem diferenciar o que é Deus falando, o que é a sua voz falando e que é a voz do inimigo, porque o diabo também fala, o diabo sopra no nosso ouvido, mas também entendemos que o Espírito Santo fala conosco, e Deus a todo momento ele fala conosco, querido. A questão é, eu estou tendo aquela percepção no meu espírito para saber a voz de Deus, a voz do Espírito Santo, querido. Por isso que eu sempre tenho falado aqui no nosso canal sobre a prática da oração em línguas pessoal. Quando você começa a entrar nessa prática, quando você começa a se dedicar mais na oração em línguas, 1 hora, 2 horas, 3 horas, de certa forma, querido, você está treinando o seu espírito. Quando você começa a orar em línguas, porque a Bíblia fala que aquele que ora em línguas não fala a homens, senão a Deus. Então, querido, quando você começar a entrar nessa prática da oração em línguas, você vai começar a se relacionar mais com a sua voz. Você começa a ficar mais perceptível espiritualmente. Você começa... É tremendo isso que eu estou falando com vocês, amados. É que vocês começam a ouvir mais a voz do Espírito Santo. Você começa a diferenciar. Opa, Deus falou comigo. Deus falou para mim fazer isso, isso, isso. Você consegue perceber e você sabe que essa voz é a voz do Espírito Santo. Primeiro, porque quando o Espírito Santo fala, vai gerar dentro de você, como eu falei na primeira comunicação, é um testemunho interior. Não, Deus falou comigo, eu tenho certeza que Deus falou comigo. Olha, você que está vendo esse vídeo aí, conta suas experiências sobre ouvir a voz de Deus. Coloque aí nos comentários aí, coloca a sua experiência da primeira vez que você ouviu Deus, como Deus falou com você. Queridos, nós temos que entender o seguinte: Deus, ele fala na sua palavra. Isso aqui a gente não pode negar isso. Deus, ele fala na sua palavra. Mas conforme você vai avançando no Espírito, conforme você vai avançando em Deus, o Espírito Santo começa a se relacionar com você e você começa a ouvir a sua voz. Querido, quando você ouve a voz do Espírito Santo, não tem algo mais valioso que ouvir a voz de Deus. Porque quando você ouve a voz de Deus, querido, você tem tudo. Porque a voz, ela direciona você. A voz, ela corrige você. Então, você que quer ouvir a voz de Deus, entra no secreto com Jesus.
Entra no quarto, fecha a porta, Mateus capítulo 6, versículo 6. Quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta, e teu Pai que estiver oculto te recompensará. Querido, é relacionamento, comunhão, você só tem com uma pessoa. Você não tem com várias pessoas ao mesmo tempo. O Espírito Santo, você só pode se relacionar com uma pessoa, com o Espírito Santo. Se relaciona com ele. Espírito Santo, eu quero ouvir a tua voz. Fala comigo, sabe? Entra, começa a orar em línguas, começa a entrar na prática da adoração. Depois vamos falar um pouco sobre a prática da adoração, sobre o jejum aqui nesse livro aqui, que é muito bom. Então, querido, pastor, eu não consigo ouvir a voz de Deus. Será que o problema de você não ouvir a voz de Deus está em Deus ou está em você? Porque Deus está falando com você. Mas bem, vamos lá falar um pouquinho sobre a voz audível. O pastor David, ele fala que quando ele teve num dos eventos da Kathryn Kuhlman, assim que ele sentou, né, lá no teatro, né, que a Kathryn Kuhlman fazia, ele sentou e ele ouviu alguém chamar ele audível, David Robson, David. E ele olhava assim para ver se alguém falou comigo. David chamou 3 vezes. No livro ele relata mais profundamente essa experiência que ele teve, mas ele ouviu a voz de Deus. Sabe, querido, Deus está chamando você para algo muito grande. Deus está chamando, Deus está despertando você, mas você precisa ouvir a voz de Deus. Ouça a voz de Deus. Você ouvindo a voz de Deus, você vai ter direcionamento na sua casa, você vai ter um rumo, um direcionamento no seu trabalho, na sua família e também no seu ministério. Às vezes o que está faltando no seu ministério é você parar para ouvir Deus. Quer dizer, você pode até estar parando, mas você não está tentando saber o que é Deus falando com você. Então a importância disso, querido, de você parar para ouvir Jesus. O que é Deus falando comigo? Opa, peraí. Porque, olha, vou liberar uma chave aqui para você. Recebe essa chave. Quando Deus fala no seu espírito, sempre será de acordo com a sua palavra. Deus nunca vai falar no seu espírito fora daquilo que está sobre a sua palavra. Deus, ele vai falar com você e você vai ter a confirmação que aquela voz é a voz de Deus para a sua vida, para o seu ministério. Vai ser sempre de conformidade com a palavra de Deus. Mas olha, Jó 33, 14 diz assim, Jó 33, 14, antes Deus fala 1 e 2 vezes, porém ninguém atende para isso. Aqui é a prova que Deus está falando. Mas você tem que buscar uma intimidade com o Espírito Santo para você ouvir essa voz, para você se familiarizar com essa voz. Quer ver uma coisa? Quando você pode estar numa feira e a feira está muito cheia, e a sua mãe te chamar o seu nome. Você vai saber que é a sua mãe. Por quê? Porque você desde pequenininho você já familiarizou com a voz da sua mãe. Então, querido, quando você entrar nesse treinamento com o Espírito Santo, de ouvir a voz dele, em qualquer lugar que você estiver, ele falar com o seu espírito, você vai saber que é o Espírito Santo falando com você. Tá bom? Então vamos para a segunda maneira pela qual o Espírito Santo fala conosco. A quarta maneira pela qual o Espírito Santo se comunica é o menos comum, que é a visão, querido. Não são para todos que tenha a visão que é direcionada do Espírito Santo para um propósito. Queridos, tudo isso aqui, as 4 maneiras pelas quais o Espírito Santo se comunica, é para um propósito, é para um objetivo da sua obra, do seu ministério. E infelizmente, muitas pessoas não têm a agução da visão. Pastor, eu posso pedir para o Espírito Santo esse dom? Claro que pode. Claro que pode. Deita no quarto, busca. A Bíblia fala que nós devemos buscar os melhores dons, querido.
A palavra de Deus fala isso, que nós devemos buscar os melhores dons. Você quer buscar o dom? Vá para Deus. Entra no secreto com Deus. Pega a Bíblia, querido, e fome. Deus, ele quer ver fome e sede na sua vida. Deus quer ver fome e sede na sua vida. Mas vamos ver aqui que o pastor David fala sobre essa quarta comunicação, né? Essa quarta que o Espírito Santo fala conosco no nosso espírito. Olha só, que se revela, né? Através, por exemplo, algumas vezes o Senhor se comunicou comigo através do que eu chamo de visões de ensinamentos. Esse tipo de visões me ajuda a entender a palavra de Deus. Interessante isso. Eu geralmente só recebo esta visão de ensinamento quando eu estou orando em línguas. Enquanto medito na palavra ou quando uma forte unção vem sobre mim quando eu estou testemunhando ou pregando. Então o pastor David Robson, quando está lá orando em línguas, vem sobre a vida dele algumas visões. Quando ele está meditando a palavra, vem algumas visões. Quando as visões ocorrem, ela explode em minha mente com uma velocidade de um raio. Aleluia! Glória a Deus, é verdade. É verdade, eu já tive algumas visões de Deus que é num instalar de Deus. E toda visão que Deus der para a sua vida, ele não vai deixar você embaralhado. Aquela visão ela vai vir com ensinamento. Aquela visão vai mostrar para você o que você possa estar passando, ou uma visão para o seu ministério, que você precisa arrumar aquilo que está errado no seu ministério. Então as visões, ela vem para todos, mas nem todos estão aptos para receber esse dom, essa visão do Espírito Santo. Então o Espírito Santo, queridos, nos comunica, né, das 4 maneiras pelas quais aqui eu falei no primeiro vídeo. Aí você clicando aí, é o último vídeo nosso aí, você pode buscar aí o segundo, né, o segundo vídeo, que fala as 4 maneiras pelas quais o Espírito Santo se comunica. O testemunho interior, o outro por revelação, outro pela sua voz, que é muito importante, e o outro pela revelação e pela visões. Querido, é muito importante, se você quer avançar em Deus, se você quer uma intimidade, se você quer ser usado por Deus, é necessário, querido, há um preço. Sabe, eu já ouvi muitas ministrações da Kathryn Kuhlman e era uma grande evangelista, deixou um legado até hoje para as nossas vidas, né? Uma das pessoas, né, que acompanhava os cultos da Kathryn, como Benny Hinn, David Robson, o Smith Wigglesworth, eles eram impactados pela simplicidade daquela mulher e como Deus usava, como o Espírito Santo usava a Kathryn Kuhlman, mas usava, querido, na simplicidade, amado. Amados, nós temos que entender uma coisa: Deus, ele só vai usar você quando você tiver um coração simples. É isso mesmo, um coração simples. Ter um coração puro, ter um coração simples. É aquele coração, querido, que não tem vaidade. É quando Deus te usa num culto, ou Deus te usa para você ser um instrumento de cura para algumas pessoas, milagres, maravilhas, e você sair, Deus te usou com um poder imenso, e você sair daquele lugar e você fala assim: Senhor, eu não fiz nada, é tudo para a tua glória, é tudo para a tua honra. Hoje, querido, infelizmente, alguns pastores, eles são usados por Deus, mas querem a glória para eles. O Espírito Santo, ele se entristece muito com isso. Querido, seja um canal pela qual o Espírito Santo vai usar a sua vida. Pode ter certeza, ele vai usar a sua vida. Querido, o vídeo tá longo, mas olha, na próxima quarta-feira vamos dar continuidade, encerramos essa série, terminamos aí as 2 maneiras pelas quais o Espírito Santo se comunica conosco. Vamos estar falando, olha, esse livro ainda tem muita coisa para falar ainda, quero falar muito sobre jejum, quero falar sobre as 2 irmãs gêmeas, né, que é a oração em línguas e o jejum.
coisa muito boa tá vindo aqui no nosso canal. Se você caiu aqui no nosso canal e não se inscreveu, se inscreva aí no nosso canal e deixa aquele feedback, aquele like para estar ajudando aqui o nosso canal. Um beijo para vocês, querido. Deus abençoe. Na próxima quarta estaremos aqui com uma palavra simples de Jesus. Graça e paz.